Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos reencontramos para estudar um pouquinho mais sobre o mundo espiritual e o Evangelho de Jesus. Quero deixar aqui a minha gratidão a todos aqueles que assistem aos vídeos, que se inscreveram no canal, que compartilharam os vídeos em suas redes sociais. Meu muito obrigado. O tema da apresentação de hoje, então, será o sal da terra e a luz do mundo. Essa expressão foi colocada por Jesus e está inscrita no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículos de 13 a 16. Pergunto a quem está me assistindo: o que entende por ser o sal da terra e a luz do mundo? Essa tão conhecida expressão colocada pelo Mestre Jesus há 2000 anos, lá em cima do Monte das Bem-aventuranças. Vou narrar aqui o Evangelho segundo Mateus, onde consta essa expressão de Jesus. Muito bem, a situação onde foi colocada essa expressão foi logo após a exaltação às bem-aventuranças. Então ele estava no Monte das Bem-aventuranças, ele fez a sua exortação às bem-aventuranças e logo após ele traz esse ensinamento do sal e da luz. Vós sois o sal da terra. Se o sal for sem sabor, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Já vou explicar essa situação de o sal ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Se não pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que possa dar a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então vocês percebem que há vários ensinamentos pontuados dentro dessa narrativa colocada por Mateus. Vou explicar agora um pouquinho sobre essa situação de o sal que é jogado fora e para ser pisado pelos homens. O que ocorre? Em Jerusalém, lá no templo, muito comum acontecer na época de inverno, neve. Ocorria neve, como ocorre hoje mais espaçado, mas ocorriam neves naquela época e caía neve no piso de acesso ao templo. Para que as pessoas não escorregassem, não se machucassem, se jogava o sal sobre a neve para que derretesse e que as pessoas pudessem pisar de uma forma mais firme. O sal, ele vai, através de suas propriedades, ele vai derretendo a neve. E se colocava o sal fora, quando não se presta mais, porque se armazenava o sal, coletado ali do Mar da Galileia, se coletava o sal, e este sal, muitas vezes, se deteriorava. Então tinha uma parte que estava boa para consumo e outra parte que se deteriorou. E se aproveitava este sal para se colocar sobre essa camada de neve quando nevava em Jerusalém. Então é muito interessante. E aí os homens pisavam sobre o sal, é essa a expressão. E a candeia, não é? Colocar a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, é a lamparina, a candeia é a lamparina. Então, quando se acende uma lamparina, não se coloca embaixo de algo que cubra para esconder a luz da lamparina. Se coloca num pequeno local para se iluminar toda a casa, ou seja, um local mais elevado, nós chamamos aqui de velador, para iluminar a todos. Então veja o quanto que vai se extraindo de conhecimento dessas expressões colocadas pelo Mestre Jesus e inscrito nos Evangelhos. Muito bem, eu vou agora dividir essa expressão, onde falarei a primeira parte sobre o sal e na segunda parte sobre a luz. E aí eu vou fazendo uma analogia do sal substância
com o sal referente às atitudes, sentimentos e emoções, ao pensamento do homem, que essa era a mensagem do Mestre Jesus. Muito bem, o sal nós podemos colocar como sendo para condimento e conservação, o sal substância. É uma coisa interessante também a falar sobre o sal, é que quem é, digamos assim, do interior do Brasil, acostumado com criações de animais, principalmente o gado, sabemos que nós temos que colocar em determinados locais apropriados sal para os animais comerem. Por que os animais necessitam daquele sal? Porque o sal, quando ingerido, vai para o estômago do animal, se transforma numa substância, num ácido clorídrico, que vai auxiliar na digestão daquele material, daquela matéria verde que ele ingere. Então, digamos assim, com menos matéria verde, ele se alimenta mais. Porque se ele não tiver sal suficiente no organismo, no seu estômago, ele vai comendo essa matéria verde, mas parte dela não vai sendo diluída para ele se alimentar. Não é? Então veja que interessante. O sal faz com que o animal se alimente melhor com menos matéria verde. E isso é uma questão de conhecimento já muito antigo de todos os que habitam no nosso interior, que com certeza tem esse conhecimento. Muito bem, o sal é condimento, ou seja, quando nós vamos salgar um alimento, que estamos ali fazendo uma carne, algum arroz, enfim, alguma coisa, nós vamos colocar o sal como condimento para dar sabor. Esse sal precisa ser colocado na quantidade adequada. Se for colocado a mais, a comida fica salgada. Se for colocado a menos, a comida fica sem sabor, fica insípida. Não é assim? Então, trazendo para o ser humano, o sal, na questão de condimento, vai nos trazer o equilíbrio. Então, a pessoa que age como o sal da terra é aquela pessoa que age de forma equilibrada nas suas atitudes, nos seus sentimentos, no seu pensamento. É uma pessoa que age de uma forma centrada e equilibrada. A pessoa que tem muito sal, ela age de forma desorientada, completamente desbalanceada, desequilibrada, não é assim? E a pessoa sem sal é aquela pessoa que não tem reação, não age para nada, ela fica apática, a vida passando e ela está apática, seguindo o que os outros estão afirmando, como se fosse verdade. Então a pessoa não tem realmente capacidade de analisar se o que aquelas pessoas estão dizendo e estão fazendo é correto ou não. A pessoa simplesmente segue, porque ela não tem sal nenhum, está insípida. Muito bem, o sal também serve para conservação. O que nós podemos dizer? Quando nós vamos, por exemplo, fazer um alimento, uma carne, e nós colocamos sal nela para guardar, para armazenar, porque o sal conserva, evita que aquela carne se estrague, se deteriore, não é? Então, para nós, para o ser humano, a conserva do sal, ela significa que nós vamos nos manter nas balizas traçadas pelo Mestre Jesus. Então olha que interessante, o sal ele conserva a nossa consciência. Então quando a pessoa diz que ela segue a sua consciência, nós vamos realmente tendo aquela sensação de que estamos nos conservando, estamos nos mantendo no caminho do bem. Isso é a conserva, é o atributo do sal, como colocou Jesus. Muito interessante, com muita sabedoria. Muito bem, eu coloquei aqui uma expressão muito interessante que eu gostaria de compartilhar. Jamais estaremos em paz com a própria consciência sem uma pitada do Evangelho em tudo o que fizermos. Não é verdade? Essa é uma coisa muito interessante. Para tudo que a gente faça, nós temos que colocar uma pitada de Evangelho, com equilíbrio, não é? Ou seja, de uma forma equilibrada, balanceada, tudo nós vamos colocando uma pitada de Evangelho. Porque senão, se faltar este sal, nós vamos ficar insípidos e sem sabor.
quando a pessoa não segue as balizas do Mestre Jesus, acaba saindo fora da moral e da ética, como eu já falei em outras apresentações, ou seja, os princípios de Jesus, eles não estão presos a um instituto religioso. Os princípios do Mestre Jesus fazem parte do nosso dia a dia. Então, quando a pessoa não segue esses princípios que o Mestre Jesus colocou para nós, nós vamos sendo influenciados por forças inferiores, não é? Para a nossa sociedade muito enferma, que ainda valoriza muito o material, valoriza muito as questões que levam ao egoísmo e ao orgulho. Olha aqui as duas chagas maiores da nossa sociedade. Então nos afastam da vivência do Evangelho. Isto é ser sem sabor, ser insípido, como colocou o Mestre Jesus. Dando continuidade, vou colocar aqui mais uma expressão muito conhecida de todos. Falo sobre a árvore e os frutos. O homem que age como sal é como a árvore que dá bons frutos. O que significa isso? Significa que se diz que o homem que transmite coisas boas, que realiza boas obras, ele é como se fosse uma árvore que dá bons frutos, dá bons exemplos a quem o observa, e sempre tem alguém nos observando, principalmente as crianças, não é verdade? Então, o homem que age, como colocou Jesus, como o sal da terra, ele sempre vai dar bons exemplos, porque ele vai estar conectado na sua consciência. Em tudo que ele faz, ele vai colocando a pitada do Evangelho. Olha como tudo vai se encaixando, como eu sempre falo. Muito bem, então vamos agora para a segunda parte. Vamos falar agora sobre a luz do mundo. A luz do mundo, ela representa a própria evolução dos seres humanos, porque nós estávamos há não muitos anos atrás, há não muito tempo atrás, nós estávamos basicamente na escuridão. Depois de grande período de escuridão, começamos a adentrar nas luzes. Então nós chamamos assim aquela parte da iluminação, quando começou a se iluminar a humanidade. A partir daí, nós acabamos buscando melhor entendimento, utilizando mais a nossa razão, abandonando as questões apenas sentimentais que conduzem ao fanatismo quando se afasta da nossa razão, não é assim? Então nós vamos evoluindo, só que muitas vezes acabamos exagerando na dose e descambamos para o materialismo, abandonamos totalmente as questões sentimentais e ficamos materialistas. Então agora nós precisamos retornar a colocar sentimento, a colocar, como eu falei logo atrás, pitadas de evangelho em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente diz e principalmente em tudo aquilo que a gente pensa, porque o nosso pensamento é que se transforma nas nossas ações. Muito bem, a luz então é o ponto de referência, como eu coloquei aqui. A luz tem que ser a nossa meta. Inclusive, em outras apresentações eu falei que a nossa meta é a angelitude. Vou deixar aqui um card para lembrar sobre essa apresentação muito interessante sobre anjos e demônios, muito esclarecedor. Esse conhecimento precisa ser espalhado e compartilhado. Coloquei essa expressão. Porque o Mestre Jesus nos coloca que nós devemos ser a luz do mundo, mas conforme vamos adquirindo iluminação, vamos adquirindo conhecimento, nós não podemos ficar fechados em nós com este conhecimento. Nós precisamos iluminar, nós precisamos compartilhar esse conhecimento. E que é, humildemente aqui, o meu objetivo de fazer essas singelas apresentações que faço aqui na plataforma do YouTube. De uma forma de muito coração, de muito boa vontade, amador, como eu sempre falo, mas é que estou aqui tentando fazer a minha parte de divulgação desses conhecimentos, buscando alertar, buscando motivar a todos a conduzirem as suas vidas nos princípios evangélicos, nos princípios do Mestre Jesus, pautados pela sua consciência,
controlando as suas emoções e, por sua vez, controlando o seu próprio ego, que nos arrasta para dor e sofrimento normalmente. Muito bem. Devemos dar sempre o bom exemplo, que é a questão da árvore que dá bons frutos. Então, ser luz é, como eu falei, angariar conhecimento, vamos estudando, vamos aprendendo, vamos adentrando esse universo que é os princípios do Mestre Jesus, que tem muito conteúdo nos evangelhos, nas escrituras, no Ato dos Apóstolos, traz muita informação. Então nós vamos juntando todos esses conhecimentos e vamos construindo em nós o nosso centro, ou seja, um verdadeiro seguidor do Mestre Jesus, sendo sal da terra e luz do mundo. É isso o que o Mestre Jesus convoca a todos nós. Eu coloquei aqui uma outra expressão. Toda oportunidade de trabalho é uma bênção. Então, muitas vezes nos sentimos incapacitados para realizar grandes tarefas, grandes obras, observamos muitas pessoas, muitas instituições realizando grandes trabalhos e obras, grandes doações, e nos achamos realmente pequenos frente à grandiosidade que enxergamos. Mas cada um de nós tem capacidade, de uma forma ou de outra, de contribuir sendo o sal da terra e a luz do mundo, com certeza. Porque nessa existência, como em todas, nós não estamos de férias. Já ouviram essa expressão com certeza. Nós não estamos de férias. Nós estamos aqui encarnados buscando a nossa evolução, reparando, espiando os nossos erros, lembram? Sendo provados se aprendemos a lição. E assim vamos evoluindo. E isso significa não colocar a candeia, a lamparina embaixo do alqueire, como eu mais uma vez coloquei aqui. Ou seja, no velador, para que todos possam observar a luz do Evangelho. Por isso que quanto mais a gente vai colocando a pitada do Evangelho em tudo que a gente faz, as pessoas vão nos observando e vão começando a perceber que aquilo é bom. E vai chegar no momento em que agir segundo o Evangelho, segundo os princípios de Jesus, se transforma numa coisa normal no nosso dia a dia. E não apenas numa atividade, digamos assim, dominical. Porque muitas vezes os institutos religiosos concentram as suas atividades no domingo, no sábado, no domingo. Então, durante o final de semana, nós seguimos as balizas do Mestre Jesus. E durante o resto da semana, nós seguimos as pressões de nosso ego. Então é exatamente isso que o Mestre Jesus nos diz. Nós não devemos esconder a lamparina da luz, não é? Sendo sal insípido durante a semana. Nós devemos ser sal e luz em todos os momentos da nossa existência. É isso o que o Mestre Jesus nos exorta, nos conclama. Vou continuar aqui. O esforço de resplandecer os nossos sentimentos mais puros será sempre percebido e aceito por alguém. Ou seja, se você começar a atitudes, a trabalhos no bem, outros vão lhe acompanhar. Por incrível que pareça, nós não precisamos tentar convencer as pessoas chamando elas para o trabalho. Se nós realizarmos o trabalho, as pessoas vão observando e elas vão se aproximando, vão se juntando, vão se achegando, como eu coloco essa expressão, lá da minha terra, vai se achegando. E aí vamos juntos, de mãos dadas, de braços dados, realizar essa seara do bem, o trabalho do bem em nós e auxiliando ao nosso próximo em necessidade. Essa é a informação, a exortação do Mestre Jesus. A vida somente será realmente bela na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Ou seja, todos somos irmãos, todos somos um. Já ouviram essa expressão com certeza, todos somos um. Então, se nós tivermos esse pensamento, nós vamos abandonando essas questões de preconceito,
de apartamento, apartando as pessoas para um lado, separando, não é? Achando que esse conjunto de pessoas é que realmente são boas, aquele conjunto de pessoas não são. Vamos entendendo a todos como nossos irmãos. Todos somos um. Há pessoas mais avançadas no coração e na razão e outras pessoas mais atrasadas no coração e na razão. Mas todos somos irmãos. Porque as angústias e aflições em nossa vida procedem das sombras. Por isso, Jesus nos exorta que nós sejamos a luz do mundo, porque no nosso mundo há muitas sombras ainda, não é? Há muita sombra. Então nós realmente precisamos estar atentos a essas questões de trabalharmos as nossas sombras. Inclusive fiz uma apresentação sobre a luz e a sombra, vou deixar também um card aqui para que possam assistir mais tarde, a luz e a sombra de todos nós. É muito interessante, muito enriquecedor e agrega informações importantíssimas para esse estudo que estamos realizando agora. Muito bem. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Nossa necessidade básica é de luz própria. Avançar sem luz é impossível. Sem luz, patinamos. Foi essa a expressão que eu coloquei. Então, por isso que é tão importante que vamos buscando nos iluminar e nos espiritualizar. Como eu sempre falo ao final dessas apresentações, dos vídeos, espiritualização e iluminação. Ou seja, a luz, como nos exorta o Mestre Jesus, a luz é importante porque nós ainda estamos muito influenciados pelas sombras que é o nosso ego, que são essas forças do egoísmo e do orgulho, do materialismo, que é as maiores chagas na nossa sociedade, que fazem pressão sobre todos nós. Quando ligamos a televisão, observamos um celular que tem a internet, não é? As redes sociais, muitas vezes chegam pressões que nos chamam ao ego, querendo satisfazer ao nosso ego. E é exatamente o que não podemos fazer, por isso é tão difícil. As pressões da sociedade realmente elas são muito fortes, mas nós precisamos nos manter conservados. Lembra lá atrás que eu falei sobre o sal conserva, além de condimento, de equilíbrio, ele também conserva, nos mantém centrados e equilibrados. É importantíssimo. E assim vamos buscando essas informações, nos iluminando, colocando a pitada do Evangelho em tudo que vamos fazendo e vamos observando que daí avançamos. Então, o que coloca nesse pequeno trecho que eu li agora? Não adianta tentarmos iluminar aos outros apenas. Nós precisamos iniciar o trabalho nos iluminando. Porque a luz própria é o alicerce básico. Se nós não nos iluminarmos, nós seremos apenas uma aparência tentando iluminar aos outros. Só que os outros vão observar que nós não seguimos o que pregamos. Não é assim? Então, se nós não seguirmos no nosso dia a dia o que pregamos, nós não estaremos sendo verdadeiramente luz. E aí não avançaremos. E aí, como eu coloquei, iremos ficar patinando. E aí virá uma nova existência e continuaremos patinando. Então nós realmente só iremos avançar se formos verdadeiros em nossos sentimentos, em nossa consciência, buscando a nossa consciência, não é? Unindo o nosso pensamento, a nossa razão com os sentimentos, com a pitada do Evangelho, aí realmente avançaremos a cada existência. Esse é o objetivo. Por quê? Porque o homem espiritualizado é o que procura satisfazer a razão e o sentimento de seus semelhantes. Olha o que eu coloquei aqui. Ou seja, o homem que se espiritualiza, ele fica buscando
procurando, construindo oportunidades de trabalho no bem para auxiliar aos outros. Porque quanto mais se auxiliar aos outros, verdadeiramente a pessoa mais está se auxiliando. Porque sempre que nós iluminamos alguém, o primeiro a ser iluminado com aquela lamparina, por menor que seja, somos nós mesmos. A árvore, como essa expressão que eu coloquei aqui logo abaixo, a árvore que não dá bons frutos irá colher dor e sofrimento até entender que só o bem faz bem. Já ouviram essa expressão? Somente o bem faz bem. Então a pessoa que não consegue trabalhar no bem, que fica cuidando apenas de si, dos seus, das suas coisas, o meu, não é assim que a gente faz? A pessoa egocentrista, né? Tudo é o meu. Essa pessoa ela vai patinando e acaba gerando dor e sofrimentos, como sempre é colocado em todos os estudos. Nós precisamos nos iluminar e espiritualizar, porque senão nos materializamos e acabamos gerando dor e sofrimentos para nós. Me perdoem ser repetitivos nessas expressões, mas é que é importante sempre realçar essas balizas. Nós precisamos estar nas balizas do Mestre Jesus. Em tudo que fizermos, uma pitada de Evangelho. Muito bem, vou narrar agora uma pequena história que fala sobre essa questão da bondade de ser bom. É muito interessante, muito enriquecedor, tenho certeza que todos vão gostar. Já regresso. A bondade faz a diferença. Conta a história que um rapaz de cidade do interior estava desempregado, fora despejado e dormia no carro, que aliás não tinha recursos para o combustível. Quando chegou o dia em que apertou a fome e sem dinheiro para comprar alguma coisa, se desesperou. Era uma noite fria, o estômago estava reclamando, então decidiu entrar em uma lanchonete. Como não sabia quando seria sua próxima refeição, comeu até não aguentar mais. Quando chegou a hora de pagar, fingiu que tinha perdido sua carteira. Fez um barulho enorme e começou a procurá-la por todo lugar. De trás do balcão, o cozinheiro, que era também o dono do lugar, logo percebeu a situação e foi até onde estava o rapaz. Abaixou-se, fingindo que apanhava alguma coisa no chão, e entregou ao rapaz uma nota de R$100 e disse: "Acho que você deixou cair quando entrou." O rapaz ficou muito confuso e constrangido, pagou a conta e saiu rapidinho. Então ficou pensando andando pela rua, e se o dono do dinheiro aparecer? Até que se deu conta que, na verdade, o dono da lanchonete fingira achar o dinheiro. Com a sobra do dinheiro que ganhou, colocou gasolina no carro e rodou para outra cidade. Enquanto dirigia, agradecia a Deus o gesto daquele piedoso desconhecido e prometeu que, se sua vida viesse a melhorar, faria aos outros o que aquele homem fizera por ele. O tempo passou. Ele também teve fracassos e reveses até que finalmente as dores da pobreza passaram. Foi então que decidiu que era hora de honrar a promessa e cumprir o voto feito naquela noite escura de inverno. Pelos anos seguintes, ele iniciou sua jornada de doações. Queria doar, mas não queria que as pessoas soubessem. Então começou a fazer uma lista de pessoas necessitadas. Assim, a família de um garoto de 14 anos que sofria de leucemia encontrou uma boa soma de dinheiro em sua caixa de correio. Uma viúva com 7 crianças e 2 netos foi surpreendida com várias notas colocadas embaixo de sua porta. Um jovem que precisava de um transplante de pulmão respirou aliviado
quando apareceu bela soma de dinheiro em sua conta, suficiente para a cirurgia. Ele pagou aluguéis, prestações de carro, contas de mercado, sempre sem aviso e sem ficar por perto para elogios. A sua alegria era a expressão no rosto das pessoas beneficiadas. Agora só faltava agradecer a quem o socorreu anos atrás quando precisou. Procurou pelo dono da lanchonete durante quase um ano. O local havia sido fechado. Procurou até que encontrou o homem e arranjou um jeito de se encontrarem. Dizendo-se historiador e que desejava fazer uma matéria sobre a antiga história daquela cidade. Chegou ao encontro, carregado de presentes, além de grande quantia em dinheiro. Ao se deparar com seu benfeitor, de outrora, disse-lhe: Eu sou aquele rapaz que o senhor ajudou 29 anos atrás em uma fria noite de inverno, na sua lancheria. Quando você mudou a minha vida naquela noite? Após todos esses anos, agora eu pude vir agradecer. O ex-dono da lanchonete, já aposentado, com 81 anos de idade, chorou. Tamanha emoção, ao lado de sua esposa, com grave enfermidade, lutando contra um câncer e o Alzheimer. Devido à doença da esposa, estava atolado em dívidas hospitalares, e o presente daquela pessoa, com doações e dinheiro, fora mandado por Deus. Para o antigo beneficiado, era um simples gesto de gratidão. Para aquele idoso, o dinheiro era o bálsamo para o alívio das provações. Essa história demonstra que fomos criados para amar e nos importar com os outros, pois esse é o caminho para a felicidade. Há 2000 anos, um homem passou pela terra e nos ensinou a sermos sal da terra, fazendo a diferença na vida das pessoas e sendo luzes, dando o exemplo renovador de fraternidade. O mundo melhor que queremos depende da bondade de cada um de nós. Muito emocionante essa história, não é verdade? Eu gostei muito quando eu busquei ela nas minhas pesquisas e resolvi fazer esse pequeno vídeo. Eu gostei muito dessa história. Muito bem, então, meus amigos, vamos encerrar esse vídeo. Quero mais uma vez agradecer a todos aqueles que assistiram, que compartilham nas suas redes sociais esses vídeos, que se inscreveram no canal. Como eu sempre digo, essas simples atitudes, simples gestos contribuem em muito para a divulgação desses esclarecimentos, desses estudos que vamos fazendo. Mais uma vez exorto a todos a se iluminar e espiritualizar. Mais uma vez aqui, como sempre ao final das apresentações, eu menciono isso, que é muito importante em nossas vidas. E convoco a todos a nos reencontrarmos aos sábados, às 14h15. Lembrando um pequeno vídeo da quarta alteração que eu fiz no canal a respeito dessas questões, que num sábado eu vou colocando uma mensagem narrada e no outro sábado uma apresentação. Então assim eu vou alternando, buscando ser fiel à periodicidade, ou seja, fazendo com que a cada sábado, de uma forma periódica, eu vou colocando algum vídeo, alguma mensagem interessante, produtiva a todos nós, que busque a cada um de nós realmente nos iluminarmos, nos espiritualizarmos sempre. Então, para encerrar, mais uma vez agradeço a todos por terem assistido e rogo ao Mestre Jesus que nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado e até a próxima.